Hoje é o 31º Encontro de Cravistas em Quarentena e eu tenho o prazer de receber o Gildo Legúrio, que é pianista, cravista, regente de coro, bacharel em canto, mestre pela Unicamp e trabalha atualmente na ETAN Santa Cecília, que é a Escola Técnica de Arte e Música de Itaguatinga, e também no Instituto Vocale de Ribeirão Preto. Gildo tem um trabalho de mestrado muito interessante que vai apresentar para nós. Eu fico muito feliz, Gildo, que você tenha aceito o convite. Obrigado Eu que agradeço. por Eu isso que tudo. agradeço. E é com você. Obrigado. Então, é com uma felicidade muito grande, né, que eu aceito esse convite da Beatriz. Ao mesmo tempo, dá aquele friozinho na barriga, né, porque tanta gente boa que está fazendo parte dessa sequência de palestras, né? Então, ser convidado para ser um dos palestrantes é uma responsabilidade muito grande, ao meu ver. Então, dá aquele friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo uma felicidade muito grande, né? E também é uma ótima oportunidade da gente rever os amigos aqui, né? Então, isso é muito bom, né? Bom, você já fez uma breve introdução aí ao meu respeito, né? Só vou complementar algumas coisinhas. Bom, como você falou, o fato de eu ser cravista e pianista, né, e atuar de forma intensa, né, com os dois instrumentos, foi algo muito interessante assim no decorrer da minha pesquisa, porque ah, antes do mestrado, né, eu já tocava o cravo e o piano, mas antes do mestrado, talvez até por a gente não ter ainda essa coisa da visão acadêmica tão estabelecida, então a gente às vezes acaba fazendo as coisas baseado no achismo, né? Ou ainda no que você considera que é o correto, né? Então, quando você começa a depois se deparar com materiais escritos, né? E você vê, você fala, é por isso que então a gente faz assim e tal. Então, foi muito interessante para minha vivência, né? O desenrolar, o desenvolver dessa pesquisa, porque ela retrata o que eu vivo, né? No meu dia a dia, que é essa coisa da prática com os dois instrumentos e que, obviamente, a gente tem que girar. Quando você vai passar de um para outro, é aquela chavinha que você vira, né? Bom, agora eu vou tocar cravo, agora eu vou tocar piano, né? Então, foi muito interessante, né? É, a princípio, quando eu procurei a pós-graduação da Unicamp, é, o meu projeto era outro, né? E a princípio eu comecei com o professor Edmundo. Eu procurei, o meu projeto era sobre ornamentação, só que na época o professor Edmundo ele me propôs, eu acho que ele estava encantado com alguma coisa sobre o método de Clemente, né? E então ele me propôs, ele falou assim, olha, eu gostaria muito de desenvolver uma pesquisa sobre esse método, só que eu não vou ter muito tempo, então você não quer abraçar essa causa? Eu falei, bom, então vamos lá, né? Se você está me confiando essa responsabilidade, é porque, né, você acredita no meu potencial, então vamos lá, né? Abracei a causa e tal, então mudou totalmente o projeto, né, do que eu tinha em mente, né? E bom, aí depois, por conta da minha... Eu estava, na época, trabalhando muito como instrumentista, fazendo muitas correpetições e recitais e tal. Então, acabou que estava sendo muito difícil eu conciliar o mestrado com a minha vida profissional atuante na época. E então, eu precisei trancar o mestrado. Aí, na volta, por incompatibilidade de agendas e tudo mais, aí não deu para continuar com o professor Edmundo, e foi quando a professora Helena me abraçou, assim, de braços abertos, né? E, e foi, assim, um desafio para ambos, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa prática do cravo com o piano, mas é o piano moderno, né? E nessa pesquisa a gente fala do forte piano. E como a professora Helena, ela também não é forte pianista, e nem eu sou, né? Eu costumo brincar que eu não fui picado ainda pelo bichinho do forte piano, né? Então foi um desafio assim para ambos, né? Eu já tinha feito o exame de qualificação, então eu precisava continuar realmente com essa pesquisa, né? E foi maravilhoso, né? Nós fomos descobrindo coisas juntos.
teve um capítulo onde eu falo na minha dissertação mais assim precisamente sobre o instrumento fortepiano, que aí o Pedro Persone deu a maior força, né? Ninguém melhor, né, que Pedro para falar sobre o fortepiano. Então foi um processo muito agradável, né, com a professora Helena e com o Pedro, e aí chegamos com êxito no final nessa pesquisa. Então foram muitas descobertas que eu tive nesse processo todo, né? Bom, a minha pesquisa, ela fala, o material, né, principal é o Introduction to the Art of Playing on the Piano Forte, de Muzio Clementi, né? Onde eu vou falar da transição da técnica cravística, né, para a técnica pianística, e a gente usa o dedilhado como o fator de transição entre essas duas técnicas, essas duas linguagens que são diferentes, né? Um dos principais propósitos que eu vou comentar do Clementi com esse método é o toque legato, né? Que ele propõe, que acaba por ser adotado, então, posteriormente, digamos, como toque oficial, né, da linguagem pianística, enfim. Então, a gente usa como base, né, de pesquisa o método dele e o dedilhado como essa ferramenta de transição para a obtenção do toque legato, né? Então, essa pesquisa, ela aborda os aspectos... Beatriz, você poderia, por favor, colocar os slides? Eu não consigo, eu tive um probleminha com a apresentação dos slides, então a Beatriz que vai apresentar para mim, eu vou pedindo para ela mudar. Peço até desculpas se eu não ficar olhando diretamente para a câmera, porque eu vou olhando lá e cá. Ok? Bom, então, essa pesquisa ela aborda os aspectos referentes às questões de dedilhado na transição da técnica e linguagem cravística para a pianística no método de Muzio Clementi, que é o Introduction to the Art of Playing on the Piano Forte, né? Que para muitos estudiosos, esse método ele é considerado como uma chave, né, para sistematização dos princípios técnicos da escola pianística, né, da escola moderna de piano. Anterior a Clementi, já se buscavam maneiras novas, digamos assim, de se dedilhar e também buscavam novos tipos de toque ao teclado, né? A gente tem o Pasquini, né, que já falava alguma coisa sobre o toque legato e tudo mais. Mas, no entanto, é Clementi, né, quem de fato sistematiza essas ideias, né, em um tratado conciso, organizado em conformidade com a maioria dos tratados ingleses do século 18 e 19, tá? Vou falar depois um pouquinho sobre esses métodos ingleses. Nessa sistematização, o Clementi ele estabelece novos padrões para os dedilhados, né? Que foram mantidos, né, como sendo os ideais para a técnica, para a moderna técnica pianística, e eles prevalecem até os dias atuais, né? Principalmente porque esse sistema, né, essa sistematização de dedilhados que o Clementi propôs, elas agem como um agente facilitador, digamos assim, para o toque legato ao teclado, né? E pouca coisa foi modificada. Desde a proposta dele, desde a sistematização que Clementi fez dos dedilhados, pouca coisa foi mudada até hoje, né, nos dias atuais, tá? E o método, o Introduction, né, ele revela-se, de certa forma, fundamental para a pedagogia do piano, né? E ele resulta, inclusive, em muitos materiais que tratam especificamente da técnica do instrumento, né, pura e aplicada, né, a técnica, de fato, aplicada, né, do instrumento. E ele também serve como apoio às demais escolas que surgiram posteriormente
a Clemente. Então, ele serviu como base para muita coisa. O próprio Carl Czerny, alguns falam Czerny, outros Czerny, né? O próprio Czerny, ele é considerado um dos grandes pedagogos, né, do piano. Ele foi um dos principais adeptos da escola de Clemente, ok? Bom, a vida e obra do Clemente, né? O Clemente, ele é italiano, ele nasceu em 1752 e faleceu em 1832, ou seja, 52, nasceu 2 aninhos ali após a morte de Bach, né? Muito pertinho. Ele nasceu na Itália, tá? E desde muito cedo ele mostrou uma grande aptidão para a música ainda na Itália, o que despertou, naquela época era muito comum os mecenas, né, que patrocinavam a carreira de certos artistas, né? Isso despertou o interesse de um mecenas inglês, o Lord Beckford, que foi até a Itália e buscou Clemente, né, para viver na Inglaterra, né? E foi na Inglaterra que o Clemente, de fato, desenvolveu a grande obra acadêmica dele, digamos também, né? A grande obra pedagógica, acadêmica. O Clemente, ele também tinha um cunho, um tato, digamos assim, empresarial muito forte, que ele publicava, ele fabricava piano, ele fazia de tudo, o Clemente, sabe? Ele era o Handel, se eu não me engano, também era assim, né? Ele era o seu próprio empresário, né? O Clemente também era assim. Vai ver que era uma coisa de Londres, né? Porque ambos viveram lá, não sei. Beatriz, se você quiser passar o próximo slide, já pode deixar ele abertinho. Tá. Pode colocar o próximo, por favor. Ali é só o sumário da minha pesquisa. Isso, obrigado. Então, a vida e a obra do Clemente, elas estão situadas no momento da história da música em que o piano substitui, de fato, o cravo, né? Que até pouco antes do século XVIII, o cravo ele era considerado um instrumento de teclado da corte por excelência, né? Ele era um instrumento utilizado para os solos, para a música de câmara, ele era um instrumento utilizado para as composições, né, pelos compositores, né? E o Clemente, ele nasce nessa época da transição, aí, onde o piano começa a roubar o cenário do cravo, vamos dizer assim, né? Da mesma forma que ele também nasce num período onde está acontecendo o desenvolvimento do piano, porque o forte piano e o cravo, eles dividiram, né, o espaço durante algumas décadas. Não foi uma coisa assim imediata que um substituiu o outro, né? Então, ele também viveu esse período de desenvolvimento do piano, né? Mas, assim, o Clemente, no início da obra dele, da vida dele, ele tocava cravo também, né? Tem até alguns relatos de que ele fez muitos concertos em público, que ele fez muitas aparições em recitais, ele usava o cravo como instrumento também para composição, né? E tem até um relato de uma musicóloga, Amadeu Merlet, uma coisa assim, que ela fala que existem cartas onde o Clemente falava que ele estudava 8 horas por dia, 8 horas diárias, de cravo, só assim, de repertório, da técnica, né? Enfim, paralelo ao tempo que ele dedicava à composição. Ou seja, ele era muito atuante também como instrumentista e como cravista, né? Uma coisa muito interessante que eu preciso falar antes de entrar mais nos assuntos em alguns momentos eu vou falar piano, forte piano, tá? Isso foi como eu posso dizer, um ponto em que eu e o Pedro Persone, né, quando eu procurei ele fez assim, bom, antes da gente continuar com esses assuntos relacionados à sua pesquisa, vamos definir uma coisa. É forte piano? É piano? Ou piano forte, né? Existe essa confusão. Ele fala que é normal, que inclusive até
existem trabalhos de certa relevância a respeito desse instrumento, mas que ainda se referem ao que, na verdade, é forte piano, se referem a esse instrumento como sendo piano ou piano forte, tá? Aqui na pesquisa, então, a gente determinou da seguinte forma: o instrumento lá do Clemente, da época e tal, é o fortepiano, tá? E quando eu falar piano, eu tô querendo, assim, dizer a respeito da família desse instrumento, tá? Vamos convencionar dessa forma para não ficar confuso, tá? Na época, né, do Clemente, aí, da vida e obra de Clemente, já existiam alguns tratados que abordavam, né, não de maneira tão sistemática, assuntos que já transcendiam a linguagem cravística, tais como o favorecimento do toque legato, assim como eu já comentei sobre o Pasquini, por exemplo, né? Também falava-se sobre a passagem do polegar, né? Entre outros assuntos, só que de uma maneira muito ainda informal e não sistematizada, como Clemente fez. Daí, com a ascensão, né, do piano como um instrumento de teclado dominante das casas e das salas de concertos, muito do que era da técnica cravística precisou ser transferido ou mesmo modificado, né, para atender as exigências, né, e também as novas dimensões do fortepiano, né? E foi particularmente na Inglaterra que essas mudanças refletiram diretamente, né, nesses tratados escritos principalmente entre 1785 e 1800, tá? É na Inglaterra que acontece, né? E é lá onde o Clemente, depois em 1801, publica também o seu Introduction, que foi digamos, um divisor de águas aí nesse assunto da técnica, né? E para muitos, inclusive o Clemente, ele é considerado o pai da escola moderna de piano, né? Devido a essa grande contribuição no que diz respeito à sistematização da técnica pianística, né? Comparado aos tratados ingleses deste período, o Introduction de Clemente, que foi publicado então a primeira vez em 1801, ele se revela como sendo a obra mais inovadora, né, quanto à transferência dessa técnica cravística para a pianística, tá? E a minha pesquisa, ela fala disso, né? Ela foca na questão do dedilhado, na sistematização proposta por Clemente, na qual é relevante a observação dos modelos antigos, né, de dedilhado, que era aplicado nos instrumentos anteriores ao piano. Então, em vários momentos eu vou fazer as comparações, né, entre os modelos antigos e o moderno, ok? E aí, baseado, né, em análises baseadas em tratados antigos e comparados ao método de Clemente, a gente viu que o principal objetivo era, de fato, a obtenção desse toque legato, né, através de um novo sistema de dedilhado e também de novas possibilidades técnicas, sonoras, que o novo instrumento oferecia, ok? Comparado aos padrões de dedilhados antigos e os dedilhados encontrados nos tratados ingleses, principalmente no Introduction, a minha pesquisa, né, esse estudo, ele demonstra a relação entre o dedilhado e a articulação, né, especificamente com a relação com o toque legato, e aborda vários aspectos da técnica para teclado referente à transição do cravo para o piano, ok? Pode passar o slide. Yes. Tem um efeitozinho aí, né? Só para dar uma pimentinha. Bom, eu começo aí com uma frase, né, do Pedro... Com uma frase não, com uma citação, né, do Pedro Persone, né, onde ele fala que... Deixa eu só baixar aqui para enxergar. Onde ele fala que 3/4 de século depois da sua invenção, o fortepiano substitui o cravo e o clavicórdio, pois as suas qualidades sonoras se mostravam ideais para a música idiomática da era clássica, né? Então, a evolução do repertório para os instrumentos de teclado,
ela passa por distintas fases, né, que exigiam uma prática de execução mais específica, né, e relacionada a um determinado material musical e também ao instrumento no qual a execução se daria, né? E deve-se levar em consideração que os instrumentos antecessores ao piano, eles possuíam dimensões bem diferentes dos instrumentos modernos, né? O fortepiano que o Clemente faz referência, por exemplo, ele possuía dimensões já bem diferentes em relação aos instrumentos mais antigos, tá? A disposição do teclado, né, que a gente conhece atualmente dos instrumentos, ela não é a mesma, né, desde o primeiro exemplo que se conhece, né? Não é possível a gente afirmar com uma propriedade exata, né, a data da criação do primeiro teclado. Tudo que é relacionado à arte, a gente sempre tem uma dificuldade em delimitar, né, datas assim exatas, né? Então, não seria diferente com a data, digamos, da criação do primeiro modelo de teclado que se tem relato, né? Mas sabe-se que antes do surgimento do teclado moderno, já existiam alguns órgãos, por exemplo, que eram tocados com as mãos espalmadas ou ainda com os punhos, né? E já era digamos, um protótipo de teclado, né? Apesar da distinção moderna do teclado, né, de ter sido essa disposição, não distinção. Apesar dessa disposição ela ter sido preservada, né, a disposição moderna, ao longo dos anos, prevalecendo até hoje, né, as dimensões das teclas, o peso e a profundidade, elas sofreram alterações também, né? E isso, obviamente, né, reflete-se diretamente na maneira de tocar, né? Então, foram necessárias muitas adaptações no tipo de toque e também na maneira de utilizar os dedilhados, né? Os instrumentos musicais, sempre em desenvolvimento, né, eles passaram a demandar novos tipos de toque, novos tipos de articulação, né? E posteriormente mudanças até mesmo na questão gestual. Lembre-se que a gente toca também com o corpo, né? E aí, né, essas mudanças gestuais e tudo mais, com mais uma vez o intuito era sempre favorecer o estilo legato de tocar, tá? Todas essas mudanças que o Clemente propõe. Era sempre o legato como um foco principal, tá? E o fortepiano, né, o instrumento lá da época do Clemente, ele era um instrumento que atendia muito bem a maioria das exigências dessas emergentes, né, exigências musicais da época, tá? A partir do surgimento do fortepiano, o declínio do cravo, ele se deu de forma gradativa, tá? Não foi de repente. E da mesma forma que o cravo ia declinando, né, o uso do fortepiano ele ia se tornando cada vez mais absoluto, tá? Um dos motivos, né, desse declínio foram as dimensões das salas de concerto, né? Essas salas elas se tornavam cada vez maiores, bem como as formações orquestrais também cresciam. Então, a projeção do cravo ela acaba meio que se tornando insuficiente para atender, né, a necessidade que esses locais, esses novos grupos exigiam. Então, o fortepiano, ele acabava por suprir melhor essas necessidades, tá? Um outro fator importante também é a diferença mecânica entre esses dois instrumentos, né? Além da sonoridade também, que é distinta, né? Nem preciso comentar que um tem a corda pinçada e o outro a corda percutida, né? Então, assim, seria meio que um engodo a gente afirmar que o cravo é um instrumento predecessor ao fortepiano, né? Com tantas características evidentes que os tornam, na verdade, parentes muito distantes, né? Aliás, eu deixo até uma pergunta para vocês, porque quando alguém leigo assim vem me perguntar, você toca cravo, mas o que é cravo, né? Nossa, gente, é tão mais simples às vezes a gente fala assim, é um piano antigo.
Se alguém tiver alguma ideia depois de como poder explicar para uma pessoa leiga o que é um cravo, sem fazer essa relação, né, de parentesco entre o cravo e o piano, por favor, me digam, porque até hoje eu busco algo que seja eficaz. Ok? Pode trocar o slide para mim, Beatriz. Eita! Eu cliquei no negócio errado aqui, Gil. Só um minutinho. Ai, pronto, desculpa. Pronto, isso. Durante muito tempo, não houve dúvidas, né, a respeito da invenção do fortepiano, que é atribuída a Bartolomeu Cristofori, né? No entanto, alguns estudiosos, né, eles defendem a possibilidade de que o Cristofori, na verdade, pode ter sido alguém que aperfeiçoou um instrumento que já existia, mas não o criou, né? Mas aí vem o Pedro Persone, mais uma vez, né? E ele fala que não, que o Cristofori, aí ele cita, Cristofori pode ser considerado o inventor do fortepiano, não apenas mais um experimento, mas de um verdadeiro sucesso em funcionamento e com exemplares que chegaram até os nossos dias, né? Pode trocar. Eu acho que é aí que aconteceu aquela confusão dos nossos slides lá, Beatriz. Eu tenho a impressão que o anterior era agora, mas enfim, vamos ver. Passa para mim, por favor. Era isso mesmo. Então, vamos segurar um pouquinho aí. O teclado, né, que a gente conhece atualmente nos instrumentos modernos, como o piano, ou mesmo nas cópias dos instrumentos históricos, como o clavicorde, o cravo, né, nem sempre ele teve, como eu falei, essa atual disposição das teclas, né? E devido à evolução gradativa pela qual os instrumentos de teclado passaram, seria incerto determinar uma data específica que apontasse de fato a real ruptura, né, entre esses modelos antigos de teclado, né? Lembra dos que eu falei, comentei que eram tocados com punho e tal, e a moderna disposição das teclas. Não tem como fazer um divisor aí, né? Então, com isso, a gente tem somente, digamos, especulações, né, baseadas, por exemplo, em pinturas antigas, que trazem em suas composições alguns instrumentos de teclado e onde esses teclados são parecidos com a disposição de teclas que a gente tem atualmente. Apesar da ilustração, assim, ela não ser bastante fiel, né, a gente não deve tomar uma figura, né, como um oráculo, né, infalível. E assim, elas são fiéis, só que assim, a gente tem que considerar também que, às vezes, pode ser que uma obra onde está retratando ali um teclado, ela pode ter sido pintada após o surgimento da disposição moderna das teclas, né? Então, a gente tem que nos situarmos, né, numa média temporal aí do acontecimento dos fatos, para tentar colocar mais ou menos uma data onde isso acontece e tal, né? Mesmo após a organização do teclado, que partia do princípio das 7 teclas grandes, né, servindo para os sons naturais, e as 5 pequenas, servindo para os acidentes, né, haviam ainda algumas variações que, de certa forma, elas rompiam, em parte, com essa disposição. Como exemplo disso, a gente tem os instrumentos com as teclas bipartidas, né, ou oitava curta, né, onde essas teclas elas permitem uma afinação isolada, né, de certas formas. Era um modelo, esse tipo de teclado era um modelo mais comum aos órgãos e alguns instrumentos, alguns cravos, né, ou instrumentos da família do cravo mais antigos, tá? Mas a disposição mais adotada, né, de fato, é a disposição que a gente conhece atualmente, né? E essa disposição ela serviu como modelo aí para o surgimento de diversas discussões, metodologias, tratados, né, que abordam a maneira, digamos, adequada, uma maneira melhor de acionamento dessas teclas, né?
Haja vista também que no continente europeu, né, a prática de se tocar um instrumento de tecla era muito forte, né? Então, surgiam várias e diferentes abordagens sobre essa prática de como se tocar bem, como respeitar certos tipos as diferentes linguagens, ou os estilos diferentes de performance também, né? Enfim, foi necessária uma organização dos dedos, né, para se tocar nessas teclas, que no início ela era bem diferente da organização que a gente conhece atualmente, tá? Um fato comum foi o de numerar os dedos, a fim de empregar funções aos mesmos e também características a esses dedos, né? Como lembra dos dedos bons e dos dedos ruins, notas cativas, enfim, né? Toda aquela coisa. E essa maneira, né? O fato de você numerar dedos, chamar os dedos bons, de certa forma, o que dá origem aos dedilhados, né? De fato. Ainda diferente da abordagem que a gente tem hoje, mas eram dedilhados, né? E os dedilhados, a função, né, dele, o intuito é de guiar os dedos ali no teclado, sobre o teclado, em movimentos ascendentes, descendentes, saltos, né? Então, guiar os dedos ali da melhor forma possível para se obter um resultado, né? As instruções de como utilizar os dedilhados, bem como outros assuntos que giram em torno dos mesmos, eles começaram a ser discutidos desde a metade do século XVI, né? Mas nem sempre esses dedilhados eles eram indicados na partitura, tá? Então, falava-se assim de forma muito informal, né? Mas já se comentava alguma coisa, só que nada era indicado, raramente tinha alguma coisa indicada, né, nas partituras. Então, muitas dessas informações sobre os dedilhados, elas estavam concentradas em livros, né, de instruções e tratados, né, quando tinha. Mas nem sempre essas informações, esses exemplares, eles continham informações claras e consistentes a respeito do assunto, né? No entanto, existem vários exemplos, né, de tratados que abordam os dedilhados de forma interessante e que serviram como exemplo para a evolução dos dedilhados, tá? Com relação aos dedilhados antigos, a escolha ela partia da intenção sonora do trecho, né? E na maioria das vezes ela era estritamente ligada a questões de articulação e fraseado, né? Normalmente, os dedos eles eram organizados aos pares e alguns eram poucos utilizados, alguns dedos, né? Como o polegar, principalmente, né? Atualmente, alguns estudiosos, eles chamam esse tipo de dedilhado, a gente fala sempre dedilhado antigo e tal, mas alguns estudiosos chamam hoje em dia de dedilhados aos pares, tá? Tem essa outra nomenclatura, mas é bem comum a gente ver as duas, tá? Dedilhados aos pares, dedilhados antigos, é bem comum, tá? Aí eu achei super válido aqui eu acrescentar uma visão de um musicólogo inglês chamado William Mitchell, que por sinal ele é o tradutor e o editor do... Bom, agora me perdoe, professora Helena, no alemão, do Versuch über die Wahrheit das Klavier zu spielen, ou a verdadeira maneira correta de se tocar teclado, né, do Carl Philipp Emanuel Bach. E ele fala, tem uma passagem que ele fala sobre o dedilhado no sistema antigo de organização. Então ele fala assim, ó, do sistema antigo de dedilhar, pode-se dizer que faltava a sistematização. Ele era condicionado pelos estilos musicais antigos e se caracterizava, de modo geral, pelo uso escasso do polegar e do quinto dedo, com o consequente favorecimento dos dedos medianos. Por exemplo, nas passagens rápidas, a mão direita frequentemente subia e a esquerda descia por meio do cruzamento repetitivo do terceiro sobre o quarto dedo. Quando a mão direita descia, o terceiro dedo cruzava repetidamente sobre o segundo. O polegar era usado repetidamente apenas em grandes extensões
E quando a mão esquerda subia, um dedilhado comum era o 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sem fazer cruzamentos, né? Na verdade. As diferenças entre uma nota e outra, as diferenças entre uma e outra escolas situam-se essencialmente na quantidade de uso designado aos dedos extremos. No Il Transilvano de Diruta, esses dedos desprezados eles eram praticamente banidos. Os virginalistas ingleses e alemães mostravam-se um pouco mais bem dispostos em relação a eles, a esses dedilhados, digamos, essas novas propostas, né? Como o Elias, como Nikolaus Ammerbach, ele cita lá no seu Einoi, outro alemão aqui, tá? Einoi Kunstliche Tablaturbuch. Tá? O quarto dedo da mão esquerda, por exemplo, ele cruza o polegar em subidas graduais. Em L'Art de toucher le clavecin, de François Couperin, o polegar ele é empregado com frequência em grandes extensões e passagens rápidas da mão esquerda, mas não na mão direita, em que não era usado mais frequentemente do que os outros dedos eram, né? Então, assim, essa coisa sobre a passagem do polegar já tinha alguns que faziam, né, de certa forma, mas ainda era um negócio meio velado ainda, né? As novas formas instrumentais, conforme elas iam aparecendo, elas passavam a exigir uma nova linguagem técnica, né, e expressiva. E de acordo com os instrumentos que surgiam, sejam eles modernização dos instrumentos mais antigos ou mesmo a fabricação de instrumentos inéditos, né, também essa exigência era cada vez mais frequente, né, nessas modificações da linguagem e da técnica, tá? Assim também, as soluções técnicas para a obtenção dos bons resultados musicais, elas passam a exigir esses novos tipos de dedilhados, tá? Os novos instrumentos que surgiam, eles possuíam outras dimensões. Com isso, era necessário uma adaptação da técnica para atender essas novas exigências, né? E segundo o próprio Carl Philipp Emanuel Bach, ele fala que, de certa forma, na maioria dos instrumentos, é o formato do instrumento que determina o tipo de dedilhado a ser utilizado. Ou seja, né, com o desenvolvimento desses instrumentos, era quase que impossível você manter também os padrões mais antigos, né? O ensino musical, baseado em etapas, né, era mais comum nas cortes, com alguns profissionais que eles eram contratados exclusivamente para essa função. Salvo nas famílias de músicos, né, onde o conhecimento ele era passado de uma maneira mais informal. Mas nas cortes e tal, tinham os professores mesmo, os tutors, né, os tutores, que eram contratados para ensinar lá o pessoal da realeza, né? Esse ensino ele era feito por etapas, bem num formato assim de método mesmo, né? No entanto, com o surgimento da burguesia, né, o ensino por etapas, através dos métodos, ele se torna também evidente nas residências. Então, começa a sair das cortes, vai também para as residências, né? E com isso também foi crescendo essa demanda desses instrumentos aí, a fabricação, o pessoal queria tocar e tocar, tudo era novidade, né? Então, algo precisou ser feito realmente para atender, né, essa nova demanda. Sumiu o slide, Beatriz. Alguns dos principais... Opa! Alguns dos principais tratados, né, deste período que abordam e sistematizam a questão dos dedilhados, a gente pode citar aí o L'Art de toucher le clavecin, do François Couperin, tem a maneira lá, não vou falar em alemão de novo, do Carl Philipp. A gente também tem o Pièce de clavecin avec une méthode pour la mécanique des doigts, do Rameau, né, são métodos, tratados muito relevantes para a época, tá?
E as discussões e as reflexões sobre as novas maneiras, né, de tocar os instrumentos de tecla, elas levam a importantes mudanças, como, por exemplo, a aceitação do uso do polegar em passagens, por exemplo, de escalas, ou ainda a aceitação da utilização dos dedos extremos nas teclas que servem para tocar os acidentes, né? Então, começa a ter uma flexibilidade um pouco maior, tá? A aceitação, né, e emprego do uso do polegar, elas dão origem, na verdade, ao sistema moderno de dedilhado que foi futuramente aprimorado por Clemente. Mas alguém já fazia algumas coisinhas relacionadas a isso antes, né? Alguns dos pontos importantes, esse eu preciso ler, alguns dos pontos importantes eram, naquela época, o polegar usado como pivô para conseguir um movimento lateral da mão, o polegar e o quinto dedo usados somente nas teclas brancas, exceto em grandes aberturas, a passagem do polegar embaixo do segundo, terceiro e quarto dedos, mas não do quinto, o polegar usado em passagens de terças, substituição dos dedos sobre a mesma tecla, né, quando a gente vai fazer nota repetida, então você troca os dedos, e a obtenção também do toque legato, escorregando os dedos a partir das teclas pretas às brancas. Quando eu falo teclas pretas às brancas, estou falando do teclado do piano, tá? Se a gente for pensar no cravo, é invertido, né, as cores, né? E os dedilhados, né, para as escalas, por exemplo, que o Clemente propõe, ou mesmo algumas citações de escala que compositores anteriores a Clemente que eles faziam, os dedilhados, para a maioria dessas escalas maiores e menores, eles eram informados, tá? Às vezes com uma ou duas, ou ainda três alternativas, né? Aí eu coloquei esse exemplozinho aí do Carl Philipp, que está aí no slide. Então, vocês podem perceber que tem três opções, na verdade, né? Ou seja, isso vem a comprovar de que já se falava a respeito, mas não tinha nada sistematizado. Porque a partir do momento que você tem opções, né, você não tem um negócio sistematizado de fato. Isso daí, ó, antes de Clemente, né, o Carl Philipp Emanuel Bach. Ok? Pode mudar o slide, por favor. O Howard Ferguson, no livro dele, Keyboard Interpretation, né, interpretação das peças para teclado do século XIV ao XIX, tá? Ele utiliza uma tabela que mostra de forma breve e sucinta a evolução dos dedilhados, né, baseando-se na ordem cronológica de alguns compositores. Então, ele começa do mais antigo e vai até o mais novo, tá? Nessa tabela aí, fica muito claro que os primeiros compositores, eles, apontados ali, né, eles faziam o uso do sistema antigo de dedilhado, né, e com o passar do tempo, os cruzamentos utilizando o polegar, eles tornaram-se cada vez mais frequentes, né. Então, se a gente for seguir ali na sequência, o próprio Bach já utiliza ali, você vê o dedo 1, né, tem uma tabelinha que fala mão esquerda subindo, mão esquerda descendo, direita subindo, direita descendo. Então, a gente olhando lá no próprio Bach, já tem bastante coisinhas, né, utilizando, bastante exemplo aí, utilizando o polegar com mais frequência, né? Exatamente. Olha, mas ela é muito eficiente, né? Nossa, obrigado. Isso aí, né? Tá muito pequenininho, mas eu acredito que na tela do computador dê para enxergar os números, né? Nessa tabela aí, né, a gente tá resumido aí, né, diferentes características de dedilhados, né, em distintas escolas também, regiões da Europa, né? Mas a gente já consegue notar que os dedilhados usados lá pelos virginalistas ingleses e pelo próprio Bach, como eu comentei, são talvez os dedilhados que mais se aproximam, né, do sistema moderno nosso, utilizado posteriormente na escola iniciada por Clemente, né? A escola, que aliás o nome da escola pianística de Clemente chamava London Pianoforte School. Ele era cheio de dar nome às coisas, né? Tudo tinha que ter um impacto, assim, né, por Clemente. Ok?
troca para mim, por favor. Com isso, né, o sistema inglês de dedilhado, ele acaba sobrepujando o sistema ítalo-germânico, né? E como o próprio, mais uma vez, né, como o próprio Bach já fazia. Né? Então, os ingleses acabam ganhando a cena aí, né? O Carl Philipp Emanuel Bach, lá em 1753, né, no seu tratado, ele sintetizou as práticas de emprego de dedilhados utilizados pelo Bach, pelo seu pai, ao mesmo tempo em que difundiu os princípios básicos do que passaria a ser o dedilhado moderno. Né? Nota-se naquela tabelinha que a gente viu lá, com as 3 opções. No entanto, a adoção de um sistema semelhante ao atual nosso de dedilhar, ela foi gradual, tá? E houve até uma certa resistência ali no começo por parte dos instrumentistas no que se referia ao uso do polegar como o dedo pivô, né, de passagem nas escalas, por exemplo. Não foi aceito de imediato. E essa rejeição, ela acontecia principalmente com relação à mão direita, né? Uma vez que na esquerda, pelo fato da gente lidar com aberturas maiores, então na esquerda o uso do polegar ele era meio que já necessário, senão você não fazia certas aberturas, né? Mas na direita ainda era usado assim com muita parcimônia e havia até uma certa resistência em relação a isso, tá? Daí, apesar da afirmação, né, do fortepiano como instrumento solista, é difícil, né, e impreciso também determinar uma data aí, também divisora de águas entre essa prática antiga de dedilhar e a moderna, tá? Porque vocês percebem que essas dificuldades de aceitação, né, então, digamos assim, que o antigo e o moderno, eles ainda conviveram durante muito tempo mesclados, né? Na verdade, até a virada dos séculos 18 e 19, né? Eles viveram ali mesclados, né? Então, não existe ainda uma ruptura, né? De fato. Mas, a partir lá do século 19, então, estabelece definitivamente o dedilhado moderno, né? De alguns dos nomes mais relevantes sobre esse assunto, a gente cita, então, o Clementi, né, que tem lá a London Pianoforte School, e também o Czerny, né, que foi um professor também dos grandes pianistas da história e adepto à obra de Clementi, né? Ao Clementi, a gente atribui o dedilhado clássico das escalas e o hábito da gente empregar o polegar 2 vezes por oitava durante a execução de uma escala, né? Bem como também do polegar servir como pivô quando a gente vai fazer os arpejos, né? Para percorrer todos os arpejos ao longo do teclado, né? A gente utiliza o polegar como um dedo pivô para manter essa conexão, né? Entre os arpejos. E é Clementi que bate o martelo, assim, né? Que sistematiza, tá? O Czerny, ele também foi responsável, né? Por definir algumas normas ou regras, né? Também para esse novo sistema de dedilhar, né? Como, por exemplo, né? O Czerny, ele determina a supressão da passagem dos dedos mais longos sobre os dedos mais curtos. Ele abole, né? De fato, né? Ele adota somente o polegar como dedo pivô. Ele também adota a supressão do uso de um mesmo dedo ou em 2 ou mais teclas consecutivas. Então, ele fala que você precisa realmente trocar os dedos para fazer notas repetidas. A proibição do uso do polegar e do dedo mínimo nas teclas dos acidentes. Enfim, o Czerny ele também coloca algumas regrinhas ali, né? Ele também incita, né, o uso da substituição dos dedos para se alcançar um efeito legato, aquela coisa do legato a qualquer preço, né? E estas e outras convenções, né, seguidas por Czerny, Clementi, elas estavam de acordo com a técnica pianística da época, né? Na qual a ação dos dedos ela era totalmente independente das mãos e braços, né? Como já acontecia, né, de certa forma, na técnica cravística, onde a gente utiliza o braço somente como um veículo, né, transportador dos dedos ali nas diferentes zonas do teclado. Só que
na técnica cravística, a gente tem muito a gente tira muito a mão do teclado, né, para fazer certos tipos de articulação e tudo mais. E na proposta do Clemente, do Czerny, aí, era a mão conectada ao teclado o máximo possível para alcançar o bendito do legato, tá? Pode trocar o slide, por favor, para mim. Ali era a capa do Introduction, né? No slide anterior era a capa do método de Clemente, tá? Então, entre 1797 e 1804, foram publicados na Inglaterra, Alemanha e França 6 novos tratados para teclado, né? Somando-se a alguns outros escritos também nas épocas anteriores. Desses tratados, foram elaborados especificamente para o fortepiano, e um que alcançou, né, a grande popularidade na época e foi muito utilizado foi o de Clemente, né, The Art of Playing on the Piano Forte, tá? Tem-se relatos, inclusive, que o próprio Chopin, já lá no século XIX, né, o próprio Chopin utilizava o método de Clemente para iniciar os estudantes de piano, né? Então, foi um método que alcançou uma grande popularidade, né? Bom, então ele foi publicado, né, pela primeira vez em 1801 pela empresa do Clemente, que era a Clement & Company, e ele foi divulgado assim por toda a Europa. Ele foi muito divulgado, ele foi reimpresso, ele foi reeditado diversas vezes, tá? E também foi traduzido para muitas línguas diferentes do inglês, que era a língua original, né? O método, ele contou com 11 edições em língua inglesa e também foi traduzido para o francês, para o alemão, para o espanhol e para o italiano, tá? E aí todas essas traduções, elas só vêm a confirmar, né, o êxito que esse método teve no continente europeu, tá? Segundo a Sandra Rosenblum, lá na pesquisa dela sobre Clemente, de 1974, o Clemente, ele foi citado várias vezes, né, durante a vida dele produtiva e também após a morte, né, como sendo o grande fundador aí da escola moderna de piano, né? Porém, aí tem a Jacqueline McLean, que ela discorda, concorda e discorda, né, em partes, e ela afirma que a gente não deve acreditar a Clemente a invenção de fórmulas inéditas, né, da técnica pianística, uma vez que muitos dos preceitos apresentados por ele já existiam em tratados anteriores, né? Mas ainda assim é inequívoco, né, que o Introduction de Clemente ele fornece informações indispensáveis sobre a técnica e estilo, né, necessários para um bom desenvolvimento em um instrumento que era emergente, né? E também essa questão do desenvolvimento durante um importante período de transição das linguagens, né? Tanto do ponto de vista instrumental, como também nas questões dos gostos e das interpretações musicais, né? Então, sem dúvida, o êxito que o método de Clemente teve entre os principais professores, né, da época, ele provocou uma mudança gradual em direção, né, a maior utilização do toque legato, tá? Para que isso acontecesse, então, os dedilhados utilizados pelos antecessores também precisaram sofrer essas modificações e adaptações, tá? As mudanças ocorridas durante a transição do toque cravístico, que era articulado, para o toque legato do piano, né? E a relevância do dedilhado como ferramenta para essa transição é o que constitui a maior parte aí da minha pesquisa, né? Pode trocar, por favor. Ok. Bom, então, apesar dos modelos de dedilhados modernos já terem sido introduzidos anteriormente ao Introduction, né, é nele que o Clemente aborda, né, de forma muito clara e comentada, né, e
como que eu posso dizer, ele explana, né, de forma muito consciente a aplicação desses novos padrões dedilhados. E essas mudanças, elas foram sistematizadas, pelo Clemente, elas podem ser consideradas como o seu maior legado, na verdade, né, e contribuição também para a história da música pianística, né. E no método de Clemente, ele opta, né, por uma organização do método que era utilizada na maioria dos métodos ingleses do final do século XVIII, né? Que a gente tem uma primeira seção que ela é teórica, ela aborda lá elementos básicos, iniciais, então teoria, leitura de nota, clave, intervalos e tal, tudo na teoria, né? Depois ele tem uma segunda parte onde ele propõe alguns prelúdios e algumas peças, né, de aplicação prática de tudo aquilo que foi proposto na teoria, na primeira parte do livro, tá? Esse tipo de organização era muito comum dos métodos ingleses, tá? Esse ensino em etapas, né? Essa divisão, tá? E o Clemente, ele segue esse modelo, ok? Na primeira sessão, então, ele faz lá toda a questão preliminar sobre teoria musical, né? E na segunda, quando ele propõe lá os prelúdios e as peças que servem para aplicação prática, né, da coisa toda, ele organiza tanto os prelúdios como essas peças em ordens de tonalidade. Então ele começa lá em Dó maior e depois vai seguindo para as outras tonalidades. Então ele utiliza a questão da tonalidade como um nivelador ali, né, como um nível de dificuldade, tá? E também tem uma coisa muito interessante, né, que o Clemente, apoiado nessa coisa empresarial que ele tinha, nessa segunda parte do método dele, ele utiliza peças que eram, na verdade, escritas originalmente para cravo, de compositores antigos, né, de compositores anteriores a ele. Por que ele fazia isso? Ele julgou que se ele propusesse peças que as pessoas já conheciam, né, um repertório que já estava no ouvido das pessoas, isso iria despertar um gosto e um interesse maior, era uma espécie de atrativo, né? Então, as pessoas comprariam mais o método. Então, tinha essa coisa, né, sempre empresarial por trás também, né? E então ele acaba optando por utilizar métodos peças já conhecidas nessa segunda parte, né, do método dele. Essas peças, elas eram muitas vezes peças escritas originalmente para cravo, tá? Ou ainda ele transcrevia peças que eram para orquestra ou formações orquestrais, né? Ou ainda tem muito Corelli, inclusive nessa segunda parte. Corelli escreveu muito para violino, né? E aí ele pegava o que o Corelli havia escrito, ele ainda harmonizava, então ele fazia uma espécie de arranjo ali, né? E colocava também, porque eram melodias conhecidas, tá? Tudo isso como uma isca, né? Para vender mais o método dele, tá? Deixa eu falar aqui, deixa eu ver, coloquei aqui. Certo, aqui, ó. Aí eu coloquei uma observação aqui para falar. Dentre os compositores, né, que tinha aí nessa segunda parte, então tem muito Mozart, Haydn, Johann Sebastian Bach e Beethoven, assim como Corelli, que eu citei. Eram os mais frequentes ali, tá? Pode trocar para mim o slide, por favor. Isso. No contexto da obra do Clemente, né, os prelúdios que antecedem as lições, então, lembrando que elas são organizadas por tonalidades, então, antes de cada tonalidade, ele apresenta um prelúdio, tá? Então, no contexto da obra ali do Clemente, esses prelúdios, eles tinham o intuito de fazer uma abordagem da tonalidade, né, para que o aluno ele adaptasse, além da audição, né, para cada tonalidade,
ele também adaptasse a questão do molde digital, né? Haja vista que cada tonalidade tem seus respectivos acidentes, né? E isso implica diretamente em certos moldes digitais. Então, ele propunha lá os prelúdios para habituar ali o aluno com o que ainda viria, tá? Os prelúdios, então, são 50 lições, tá? Eles estão propostos por Clemente nessa ordem de aparição dos acidentes junto à clave, consequentemente, com as mudanças de tonalidades, só que ele vai só até Mi maior, né? Ele não se afasta tanto. Então, ele sempre apresentava assim, ó, uma maior e a relativa menor, né? Aí ele vai até Mi maior com a relativa em Dó sustenido menor. Por quê? Ele julgava que se fosse além disso, as tonalidades com muitos acidentes, elas se tornariam muito difíceis, né? Então, isso se confirma, né? Que os níveis, ele julgava como níveis de dificuldade as tonalidades. Então, ele falava que ir além de Mi maior ficaria muito difícil e aí quebraria um pouco com a proposta desse método que era escrito a princípio, né, para iniciantes, né? Então, ele vai até Mi maior, tá? Dessas peças, né, que estão lá, nenhuma delas é de autoria do Clemente, tá? Os prelúdios, sim. Os prelúdios são de autoria dele, todos eles, mas as peças, nenhuma delas eram, tá? Os prelúdios que antecedem as peças, eles tinham um caráter quase que improvisatório, né? E a gente seria um engano a gente tentar separar os prelúdios dessas obras, né? É como, apesar de serem o prelúdio de Clemente e as obras são de outros compositores, eles funcionam muito juntos. Então, eles tinham uma ligação muito íntima ali, né? Então, ele julgou super necessário esses prelúdios antes das peças. Tanto é que em todas as edições esses prelúdios estão lá, né? Ele simplesmente não jogava as peças assim do nada, né? Porque, enfim, como eu falei, esses prelúdios favoreciam nessa questão da digitação, né? Da nova cor que viria, ok? Vamos colocar agora os slides, o próximo, Bia, dos prelúdios. Então, ó, aí tem um prelúdio em Dó maior, né? O próximo, então, ele vai para Lá menor. Eu não coloquei todos, tá? Aí ele vai mudando, ó, o tipo de escrita, né? A textura. O próximo, então, aí vem o primeiro acidente, então, é Fá, né? Ele opta pelo Fá maior. Aí já tem algumas escalinhas, tá vendo? Escalas e arpejos, né? E aí depois o Ré menor. Então, pode passar, cada prelúdio lá, com uma outra textura, né? Alguns têm um caráter mais de acompanhamento, outros são mais improvisatórios, né? Pode passar, Bia. Né? Então, após a apresentação dos prelúdios, como eu falei, nenhuma das peças seguintes elas eram de autoria do Clemente, tá? E então tinha essa coisa muito forte dele utilizar um repertório conhecido como o atrativo, né? A escolha e a compilação dessas peças, aí sim foi dado por Clemente, tá? E ele se baseia no fato que isso é uma própria frase dele, que o caráter, né, de escolha, o motivo, o fator da escolha foi porque ele deu preferência aos compositores de primeira linha, antigos e modernos, tá? Essas foram palavras do próprio Clemente. Então, além da questão comercial, também tinha que ele gostava, né, desses compositores e dessas peças. Então, por isso que ele coloca lá, tá? E em todas essas peças aí, então, a gente já começa a perceber a indicação do uso legato, do toque legato, usando a ligadura, né, em todos os prelúdios. Então, vocês vão ver, se eu apresentasse aqui para vocês as peças e tudo mais, então é ligadura para todo lado,
tá? Para designar esse tipo de articulação, né? Um toque legato. Pode trocar, por favor. Sobre a passagem do polegar, né? Este procedimento ele tem como foco principal o uso do polegar que se opõe, né, ao utilizado nos tratados mais antigos, nos quais os dedilhados eram de certa forma mais imprecisos, né, e aplicados de acordo com o contexto musical, seja as articulações, os agrupamentos, né. Ele já no final do século XVIII, ele passa a almejar uma técnica que permitisse que todos os dedos tivessem a mesma importância, né, produzindo um som absolutamente equilibrado, tá? Daí, segundo a Jacqueline MacLean, a diferença mais óbvia, né, entre os dedilhados antigos e o sistema moderno de dedilhado é que o estilo antigo ele explora a diferença dos comprimentos dos dedos, ou seja, a desigualdade, enquanto o dedilhado moderno ele explora a igualdade, né? E nas novas, né, abordagens, né, dos dedilhados, essa diferença ela deveria ser minimizada, né? Ou seja, buscando sempre a igualdade. Um outro fator relevante aí foi a mudança da linguagem musical, né, que ocorria em função dos novos instrumentos, né? No repertório antigo, as articulações elas eram mais importantes, elas eram as mais importantes ferramentas de representação até mesmo dos afetos, né? E para obter bons resultados, era necessário que se escolhessem os melhores dedilhados, né? E eles eram agrupados de maneira a proporcionar uma clareza, né, para as articulações. Tem um relato, né, uma passagem que a Sandra Rosenblum fala no livro dela sobre Clemente, que ela descreve uma conversa entre o Clemente e um aluno dele, chamado Ludwig Berger, no qual o aluno dele ele fala assim, ele pergunta para o Clemente se o toque legato sempre foi inerente ao modo do Clemente executar, do Clemente tocar, né? Aí o Clemente ele acrescenta que a beleza do legato ela não esteve presente na vida dele desde o início, né? Até porque ele tocava o cravo no começo da vida dele, né? E uma época ele foi adepto da escola da técnica brilhante e tudo mais, né? E ele se preocupava mais com os efeitos do que com a sonoridade, nesse princípio, né? Mais tarde, ele começou a ouvir com mais atenção, apreciar mais o repertório dos cantores famosos da época, né? E ele achou lindo aquela maneira que os cantores tinham de conectar todas as notas, de delimitar as frases baseado nas respirações, né? E aí ele decide trazer isso para a linguagem instrumental, né? Em específico ao teclado, né? E aí, paralelo a isso, então, com o crescimento e o aprimoramento, né, da construção dos pianos ingleses e tudo mais, então, nesses instrumentos era possível você conseguir traduzir esse belo ligado, né, esse belo toque legato que ele queria, né? Tem uma outra curiosidade que eu descobri a respeito dos pianos ingleses ao longo da pesquisa, que, ao contrário dos fortepianos alemães, por exemplo, os quais eles tinham os abafadores, né, que eram muito assim eficientes, eles realmente cortavam de imediato o som, né? Os pianos ingleses, eles tinham os abafadores propositalmente, como que eu posso dizer, não prejudicados, mas eles não eram eficientes como os alemães, por exemplo. Então, ficava sempre uma sobra sonora ali, um halo, né? Que é como se eu tivesse ali um pedacinho de pedal de sustentação, né, aplicado. Então, ficava sempre essa atmosfera, esse som, né, essa coisa soando, dando essa falsa impressão também do toque legato. Então, esses pianos ingleses, eles também ajudavam, eles também favoreciam esse toque, esse tipo de toque, né? Pode trocar. Tô acabando, gente, tô acabando. Daí o Clemente,
ele foi o primeiro compositor e pedagogo que agrupa as escalas organizadas em tons maiores e menores, tá? E ele atribui dedilhados respectivos, né, para cada escala. Inclusive, ele propõe o estudo diário dessas escalas. Então, olha, tá vendo? Antes não se falava muito desse estudo diário da técnica pura e aplicada, né? Agora o Clemente ele já fala lá, né, no método dele, na seção das escalas, que elas deveriam ser praticadas diariamente, tá? Ele tinha uma grande preocupação que ia desde o posicionamento, né, das mãos ao teclado até mesmo os bons resultados obtidos em grande parte pela escolha de um bom dedilhado, né? E então ele falava que essa prática diária ela era necessária para que você adequasse a sua mão a certos modos digitais. Passa, por favor, para mim o slide, que aí eu coloquei a maneira como ele colocou no livro dele, esse agrupamento das escalas. Olha lá. E ele escreve ali em cima, não sei se a tela está cortando, mas ele fala as escalas, nananã, que devem ser praticadas diariamente. Então, aí ele coloca todas elas, né? E em agrupamento, organizadas por ordem de tonalidade e tal. Ele é o primeiro quem faz isso, tá? Isso é um feito dele, do Clemente, tá? Pode trocar. Exato. Beatriz e a canetinha dela mágica. Pode trocar, Bia, obrigado. Isso. O novo sistema, né, de dedilhado proposto por Clemente, ele prevalece, né, então, até os dias atuais, só que hoje em dia a gente tem uma notação mais adequada, né, desses dedilhados. Não sei se vocês repararam no slide anterior, tinha algumas pequenas cruzes, não sei, que era usada para mostrar o primeiro dedo, o polegar. Isso, obrigado. Tá vendo? Tem um monte de cruz, né? Na primeira publicação do Clemente, em 1801, ele ainda utiliza esse tipo de notação. Isso vinha dos instrumentos de cordas dedilhadas, tipo violão, alaúde, né? Que eles chamam o polegar de dedo zero, ou ainda tem uma cruz, né? E depois seguia. Então, dedo cruz ou zero, depois 1, 2, 3, 4, né? E o Clemente, ele utiliza esse tipo de notação, né? Na primeira edição. Porém, na segunda edição dele, já em 1804, ele já utiliza as nomenclaturas que a gente conhece hoje, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, tá? E isso se manteve até os dias atuais, ok? Para entender melhor a importância desse paradigma, né, que foi estabelecido por Clemente no Introduction, com relação ao dedilhado, eu acho muito necessário fazer uma comparação, né, com os dedilhados utilizados no repertório anterior e utilizar os dedilhados propostos por ele. Então, eu selecionei um minueto de Scarlatti, de Domenico Scarlatti, tá? A edição é de Kenneth Gilbert, mas esse minueto ele tá como lição número 30 lá do livro do Clemente, obviamente com a proposta de dedilhado dele. Daí eu selecionei esse minueto. Eu e a professora Helena, a gente propôs o dedilhado que seria adequado para o cravo, né? E depois tem o mesmo minueto com os dedilhados propostos por Clemente, tá? Vocês vão perceber que no minueto do Scarlatti, a substituição dos dedos que o Clemente propõe, ela tem uma grande finalidade de não romper a conexão entre as notas, né? Principalmente entre grandes intervalos, né? Ou saltos. E isso produz um resultado que diverge, né? Ele é divergente daquilo que um dedilhado cravístico produziria para tornar mais evidente as questões da dança, né? Todos sabem que cada dança tem um pé métrico específico, né? Que a gente tem que, às vezes não, a gente tem que, né, ao cravo, usar certos tipos de articulações, enfim, para conseguir expressar esses pé métricos, né? Na proposta do Clemente, ele parece que ele não se importa muito com isso. Ele só está preocupado em realmente
ficar com esse legato ali a qualquer preço, né? Então, aí nessa versão inclusa no Introduction, né? Essa fica muito evidente, né? Esse desespero, vamos dizer assim, pelo legato. E isso já é, assim, mostrado logo nos primeiros compassos, né? Coloca para mim, Bia, o primeiro minueto. Esse daí é o que eu fiz com a professora Helena. Então, a gente colocou alguns dedilhados que funcionariam bem ao cravo, para a gente manter a questão da dança, dos acentos, que o minueto necessita para soar, né, bem. Então, tem até alguns dedilhados aos pares ou antigos aí, né? A gente colocou. E aí depois vem o do Clemente. Pode trocar, por favor? Pode passar o slide. Isso, ó. No do Clemente, já logo no segundo compasso ali, ó, na hora que ele faz o Fá, Si, Lá, Si, quando ele vai na mão direita, quando ele vai alcançar o salto de oitava, tá vendo que tem uma substituição? Ele substitui ali o dedo 2. Aí tá a cruzinha lá, tá vendo? Ele substitui o indicador pelo polegar para que a gente conseguisse. Exato. Ai, só canetinha para a gente conseguir alcançar esse salto de oitava sem romper a conexão, né? Sem interromper o legato, né? E no cravo, né? Isso daí é um crime, né? A gente precisa desconectar. Da mesma forma, ó, na mão esquerda, no compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na mão esquerda, ele faz também uma substituição de dedos ali do Fá para o Fá, né? Para que esse legato também seja mantido, né? No cravo, a gente jamais faria, principalmente na mão esquerda, né? Essa coisa de ligar as oitavas. Então, você vê que o Clemente estava realmente preocupado em manter essa questão do legato, né? A qualquer preço, né? O fortepiano, né, em comparação ao cravo, ele é um instrumento capaz de produzir, né, diferentes dinâmicas e articulações, movimentos, etc., sem que seja necessário essa retirada das mãos do teclado, né? No cravo, a gente precisa fazer isso. Quando é proposta um certo tipo de articulação, a gente precisa. Essa retirada da mão é praticamente obrigatória, né? Porque se não há esse gesto, possivelmente não haverá um resultado claro, né? E no piano, né, essas dinâmicas elas são possíveis através da diferença do peso aplicado através dos dedos, da pressão que a gente faz na tecla, né? Dos dedos, ou mesmo a pressão das mãos, ou ainda do próprio antebraço, né, em certos tipos de movimentos, né? No piano é possível isso. Devido a isso, o Clemente ele idealiza a sistematização de um dedilhado que proporcionasse o contato direto entre as mãos e o teclado, favorecendo o toque que ele elege como o ideal, né, que é o legato. Ok? No entanto, o Clemente ele poderia utilizar na sua versão aí do minueto as propriedades dinâmicas que o piano pode oferecer, né, a fim de proporcionar um estilo dançante que essa peça exige, né? As características métricas da dança elas poderiam ser expressas, né, através da diferença do peso aplicado às teclas, ao mesmo tempo que poderia manter o legato, né? Então a gente conseguiria, né? Com isso, então a gente levantou uma questão, eu e a professora Helena, uma questão se Clemente ele estava realmente, de fato, preocupado em manter o estilo do gênero, no caso do minueto, ou se ele estava exclusivamente voltado à preocupação de manter o legato, né? Aplicando os padrões de dedilhados que ele sugere, né? Porque, de certa forma, você acaba por descaracterizar a dança, se você não faz certos tipos de acentuações que ela exige, né? Próximo slide. Com isso, então, como conclusão, né, da minha pesquisa, a gente viu que na história da música, né, de um modo geral, é sempre
complexo a gente delimitar períodos e datas exatas que se remetem a certas mudanças estilísticas, né? Porém, com essa pesquisa, a gente constatou que na história da música para teclado é cabível afirmar que até o ano de 1800 o cravo foi substituído pelo fortepiano, apesar de já terem convivido juntos desde a segunda década do século anterior, né? A gente observou também que a partir do momento que o fortepiano ele é adotado como um instrumento de escolha, né, várias transformações e, de certa forma, modismos ou convenções, né, foram introduzidos como linguagem musical. Na verdade, passa a ser uma linguagem musical. Então, portanto, a virada dos séculos XVIII para o XIX, ela é marcada por diversas transformações de grande relevância, né, para a música, para a história da música para teclado, né? E eu, como um instrumentista, né, que possuo formação acadêmica nos dois instrumentos de teclado, no cravo e no piano moderno, eu posso dizer que essa pesquisa ela contribui de forma positiva ao entendimento do repertório cravístico, né, uma vez que abordamos assuntos referentes à prática da performance histórica, né, e principalmente, ainda mais, né, ao repertório pianístico, porque grande parte do repertório para teclado é atualmente executado ao piano, né? Mesmo peças que não foram escritas originalmente, né, para o piano. Então, essa dissertação ela contribui principalmente no trabalho dos pianistas, se a gente for levar a grosso modo, né? Porque de uma forma geral aos tecladistas, né, e mais especificamente aos pianistas, por conta desse desenvolvimento da percepção, né, através dos dedilhados, e também reconhecer e classificar os princípios técnicos e musicais, né, através dos dedilhados. Então, a gente deduz que o toque e o estilo legato, ele não foi introduzido e aceito imediatamente, né, haja vista que outros instrumentos, por exemplo, de cordas friccionadas, né, já faziam esse tipo de toque antes, ou mesmo a voz humana, né? No entanto, com a invenção do fortepiano, esse tipo de toque ele ganha maior relevância aos instrumentos de cordas e teclas, né? Uma vez que o piano ele era capaz de produzir com clareza a intenção de um som conectado, né? Junto às outras possibilidades sonoras que esse instrumento também pode oferecer, né? Como também o pedal de sustentação, né, o advento do pedal depois, né, posteriormente, também, nossa, aconteceram mudanças gigantescas na questão da linguagem da música para teclado, né? Então, assim, baseado nessa pesquisa, né, o fato do fortepiano oferecer possibilidades técnicas que antes não eram exploradas, a gente pode dizer que as transformações se deram em decorrência do novo instrumento, não ao contrário, né? Então, conforme os instrumentos foram mudando, aí sim foram necessárias essas modificações, né, adaptações técnicas, né? E não somente a aplicação do toque legato como sendo essencial, assim, do nada, né? Então, é em decorrência dos instrumentos que isso acontece, que essa mudança acontece, né? O toque articulado, que era utilizado ao cravo, então ele dá espaço ao toque articulado legato e depois o over legato, né? O total legato que era utilizado no fortepiano, derivando então nesse estilo cantabile que o Clementi era tão adepto e que foi algo tão marcante, né, da escola de Clementi, né? Então, para isso aconteceram essas mudanças e acaba que o dedilhado moderno, o sistema moderno acaba sobrepujando, né, os sistemas de dedilhados antigos, né? No contexto, né, nesse contexto, Clemente ele foi o principal personagem, então, durante essa transição do antigo para o novo modelo, né? Uma vez que ele sistematiza tudo isso, né? E escreve isso em forma de método, né? Então, essa pesquisa ela conclui e ressalta o quanto que Clemente, né, é relevante, né, nessa coisa da sistematização de uma nova linguagem e também a importância que ele adere ao toque legato,
né? Aplicando em obras escritas originalmente para cravo, inclusive, né? O que possibilita também que o performer ele transite com uma melhor autenticidade entre os estilos antigo e moderno, né? Esse conhecimento sobre o antigo e o novo, ele se reflete, né, diretamente na maneira como o instrumentista enxerga a peça. E aí acaba que torna a execução muito mais interessante e autêntica, né? Então, Clemente, de certo modo, ao apresentar esse repertório antigo com novos dedilhados, ele poderia, inclusive, incitar, né, aos estudantes modernos, né, hoje em dia, atuais, a busca pelos materiais originais, né, a ponto de acontecer, inclusive, comparações entre esses diferentes modelos, né, esse antigo e o moderno, né? E ainda assim, essa busca, quando você busca um material original, então um pianista que vai buscar, deixa eu ver como que é isso originalmente. Então ele vai buscar esse repertório para cravo, né, que foi escrito originalmente para cravo, vai ouvir esse repertório, então, porventura, ele pode inclusive se interessar pelo cravo, né, então, e vir a se tornar de repente um cravista. Também foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Foi assim que surgiu a minha paixão pro cravo. Então, é uma pesquisa assim de grande relevância aos estudantes, aos pianistas, inclusive nessa coisa de buscar, né, né, de surgir esse interesse pelo cravo. Ok? Falei, hein? Acabou. Tava preocupado com o tempo de vocês não ficarem muito cansados aí. Ah, foi ótimo, cansado nada. A gente está acostumado aqui a ficar horas. A boca até Obrigada, Gildo. secou. Até secou? Coisa boa. Parabéns, pesquisa ótima, excelente. Eu tenho uma pergunta, Gildo. Os prelúdios que Clemente escreveu para anteceder as peças que ele pegou emprestado de outras pessoas, eles são todos, quanto à performance, eles são tocados medidos? Tem alguma indicação de prelúdio livre? São tocados o quê? Medidos, se são. Mensurados. Sim, são. A escrita, né, ela tem um caráter, por vezes, alguns dos prelúdios têm um caráter que parece, assim como nas fantasias e tocatas de Brahms, por exemplo, por mais que eram medidas, né, elas têm às vezes um caráter improvisatório. Na verdade, acho que uma das principais características, né, das tocatas e fantasias de Bach era esse caráter improvisatório. Então, por vezes, alguns desses prelúdios tinham na escrita algo que sugerisse uma coisa mais improvisatória, né? Mas eram todos mensurados, não eram livres assim, não. Certo. Né? Obrigada. Boa tarde, Gildo. Olha, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Não estou muito bem de saúde, acho. Desculpa, estou meio sonolento. Parece, a sua voz tá voz de gripe, parece, não? Está um pouco estranha mesmo. Você e a Helena, parabéns, viu, pelo trabalho de pesquisa, pela conclusão. Obrigado. A única... Você falou duas coisas que me deixaram um pouco confuso, Gildo. Uma sobre o termo autenticidade, viu? Autêntico. A gente treme hoje em dia quando se fala isso, né? Mas a gente precisa ter cuidado com isso, porque o que é autêntico é muito duvidoso. Agora, sobre a questão dos abafadores, você também fez uma referência que os fortepianos ingleses eles eram diferentes dos alemães, não é? E que ele permitia maior ressonância, a vibração das cordas. Eu tenho uma informação diferente dessa. O que você pode dizer melhor sobre isso? Olha, bom, eu não sou um grande expert em fortepiano, né? Então, até comentei no início lá que o Pedro me ajudou muito nessa parte, que fala sobre o instrumento em si, né? E isso foi uma informação, inclusive, que está no livro, se eu não me engano, foi no livro dele que eu vi.
Tem até uma citação na minha dissertação, a passagem que eu cito realmente como está lá no livro, que fala, né? Então, eu, particularmente, eu não conheço, eu nunca toquei num instrumento inglês, né? Então, eu simplesmente confiei, né? E lá falava, né, que esses abafadores eles não eram tão eficientes, né, quanto aos instrumentos alemães. Então isso acabava que favorecia essa reverberação que ficava o tempo inteiro, né? Então foi lá. Desculpa se eu não. Não, eu digo isso porque, finalmente, para minha alegria, você pode imaginar o quão satisfeito eu estou atualmente, vibrando com esse revival, com esse rejuvenescer do fortepiano Zilbermann, que finalmente aparece no mundo moderno e toma uma força muito grande hoje em dia. Eu sempre me perguntei algumas coisas referentes a isso, né? A relação que a gente sempre cita de Bach com fortepiano. Tem estudiosos que apontam outras direções. É um assunto ainda muito a ser pesquisado. De qualquer maneira, o que eu quero dizer assim, que tecnicamente o Zilbermann segue as informações deixadas por Maffei, né, por Chico Maffei, que traz para o mundo, se não estou enganado, 1711, eu não me lembro muito bem quanto à data, mas é que ele aponta ao mundo da época as invenções do Christoffel. E a partir dessas informações, é dito isso, também não estava lá para ver, não sei, que o Zilbermann, ele começa a construir fortepianos a partir desse tipo de proposta, que é a proposta do Christoffel. O que acontece muito curioso é que eles ainda não tinham pedal, não é? Nem joelheira. Não. Eram instrumentos, portanto, que toda a expressão era feita por meio dos dedos, não é? A escolha do dedilhado, quer dizer, a tradição cravística e organística. E, por outra parte, o Zilbermann ele vai propor, talvez por estar tão envolvido na construção de órgãos e conhecer tão bem a construção dos órgãos, que tem lá uma riqueza de registração muito acentuada, não é? Ele vai propor uma coisa muito moderna para aquele período, aquela época, que são espécies, eu vou colocar entre aspas, de registros como no órgão. Então ele tem, por exemplo, o Zilbermann, o fortepiano Zilbermann, estou falando das primeiras décadas do século XVIII, talvez 1710, 15 por aí, né? Muito cedo tudo isso. Ele tem essa possibilidade de na corda, portanto você aciona o teclado deslizando para um determinado lado e você são cordas duplas, há que se dizer isso, diferente de outros fortepianos que têm cordas triplas nos agudos. Quer dizer, o Zilbermann tem somente cordas duplas, então ao deslizar o teclado, você tem, portanto, a possibilidade de trabalhar com uma corda e já muda a sonoridade. Não contente com isso, ele vai também propor uma espécie de registro que ele chama de cravo, de cembalo, que é soltar coisas lá que eu ainda não vi, porque depois de uma longa e custosa trajetória, a planta que eu comprei para o fortepiano Zilbermann, que eu sonho todas as noites da minha vida, que o César, tenho esperança, há de construir para mim. Nós estamos muito curiosos. Estamos muito curiosos para saber como funciona esse mecanismo e para que servia, entendeu? Eu tenho lido muitas coisas a esse respeito na tentativa de descobrir pistas. É dito que tem relação com Dulcimer, com Pantaleão, enfim, com uma série de
de outras propostas de instrumentos de cordas, não é? E não se sabe bem, essa que é a realidade, hoje mesmo, essa data de hoje, não se sabe bem como foi utilizado esse tipo de efeito, para que servia. Ele é aquele efeito muito curioso que nós todos vivenciamos, ou tocando pela primeira vez, ou dando aula para uma pessoa, né, iniciante, em que ela pisa no pedal e deixa o pedal embaralhando todas as harmonias. É muito curioso, a gente não consegue entender que tipo de efeito os alemães fizeram nessa época. Ele chamava eu não sei se ele realmente chamava ou se as pessoas deram esse nome, ele chamava esse pedal de pedal celeste, porque o fato de você puxar a alavanca era com as mãos, né? Você puxava essa alavanca, então os abafadores liberavam as cordas constantemente, né? E ficava esse som etéreo, assim, então ele chamava de pedal celeste. Era visto não como um artifício da mesma forma como a gente enxerga um pedal de sustentação, era mais como realmente um efeito, um registro, mas era pedal celeste. É um registro mesmo, uma cor, não é? E aí a gente fica pensando como que essa música polifônica de Bach, não é? E se encaixa nesse efeito muito curioso e nessas duas primeiras décadas de 1700, como que isso, o Carl Philipp não menciona rapidamente sobre isso, sobre esse efeito. Isso vai apontar diretamente para Beethoven, né, para sonatas e para a sonata da chamada sonata ao luar, não é? Que eles tocam com as harmonias. Isso pode também ter a ver, de certa forma, não quero fazer ligação com esses compositores, eu me furtaria, eu não ligaria esse instrumento nem a Beethoven, muito menos a Mozart, porque são instrumentos distintos, né? Eles seguiram uma escola vienense e o instrumento vienense é muito diferente na mecânica, nos efeitos produzidos do piano Zilberman. Eu mostrei para uma colega baiana semana passada esse instrumento que ela não conhecia e ela foi muito radical e eu fiquei muito irritado com isso, porque ela não gostou, ela disse que ela não gostou e realmente, muito enfaticamente, não é? Eu apaixonado pelo instrumento e ela negando, dizendo que era uma coisa horrorosa, que as harmonias se misturavam, etc, etc. De qualquer maneira, com toda essa minha fala, Gildo, é para dizer que os alemães conheciam já esse tipo de efeito, não é? Em alguns instrumentos, talvez não a escola vienense, ou de transição do século XVIII e XIX, a escola vienense, mas os alemães sim. Tanto que muitos construtores alemães, como músico alemães, são esses que vão para a Inglaterra, não é? E lá, como os italianos que você citou, a escola de compositores italianos, e isso talvez justifique muita coisa no estilo inglês e justifique tudo o que se passa na Inglaterra, né, que a gente entende hoje como Inglaterra, comparativamente com o continente europeu. É um assunto difícil, viu? O Paul McNulty, que fez o fortepiano Zilberman para Malcolm Wilson, que é esse grande estudioso de Cornell, a gente não sabe quem ele é. Ele mostra isso, está no YouTube, né? Ele mostra para o mundo, ele apresenta ao mundo esse piano Zilberman e ele mostra esse efeito claramente, né? E o próprio Wilson, ele depois faz um outro vídeo que também está no YouTube, dizendo que eles não entendem muito bem ainda o que fazer com isso e pesquisa sobre isso. É muito interessante isso aí. Eu preciso dar uma... Depois, por favor, tem como me passar esse link do YouTube? É o próprio Malcolm ou é essa outra pessoa? Primeiramente, o Paul McNulty, que é um espetacular construtor
de fortepianos, que está hoje na Polônia, ele morou em Amsterdã também. Ele fez e apresenta num vídeo curto para o mundo esse piano Zilberman, que e é o piano do Malcolm Bilson. Né? Sim. Fala assim, pronto, está pronto, o senhor pode usar como quiser a partir de agora. E mais tarde, eu estou louco esperando a resposta do Bilson apresentar algo nesse instrumento, não é? Fazendo uso desse, né? E alguma conclusão, porque essa gente certamente já tem as suas raízes de pesquisa escondidas lá e deve desenvolver rapidamente ideias sobre isso. Não há muito pouco exemplar, não é, desse instrumento e da escola germânica de construção de fortepianos, que vai chegar até 1747, quando o Bach reencontra o fortepiano na corte de Frederico II e fica encantado, e aí tem aquela história da oferenda musical. A gente está esperando muito, acho que o mundo vai mudar muito, é mais um instrumento novo, o mundo do fortepiano ele é muito novo, e essa coisa do seu trabalho de pesquisa entre linguagem e dedilhado, ele também pode ser complementar a todo esse processo, entendeu? Na compreensão da questão organológica, com essa questão de transposição de estilo, não é? Quando o próprio estilo ou gosto italiano, que é um tipo de linguagem, como eu sempre digo, vocálica, né? Vocálica, baseado, portanto, nos sons mais ligados, diferentemente dos sons consonantais germânicos ou de língua germânica. Olha, nós temos muito ainda que aprender, não é, sobre muita coisa, e essa dos instrumentos vai ainda dar muito panos para manga. Quem sabe nesse processo eu sou picado pelo bichinho do fortepiano, que eu acho que tocar esses instrumentos seria muito interessante também, né? Mesmo porque os diferentes instrumentos e suas épocas. O piano que eu falo agora está diretamente ligado a Bach, não é? O fortepiano que a gente conhece mais determinantemente é o piano austríaco de Haydn e Mozart, que não vem ao caso. Mas a gente agora começa a reconhecer o piano de Beethoven nos concertos, tem gravações belíssimas também, McNaught construiu pianos da época de Beethoven, Broadwoods também, né, da Inglaterra, que tem ligação com tudo isso, os pianos da época de Schubert, os pianos da época de Chopin, pianos, leia-se fortepianos, não é? Que nós estamos falando. Muita coisa vai ser mudada até a gente chegar no nosso tempo moderno. De qualquer maneira, eu tinha que colocar isso, Gildo, e eu agradeço, portanto, a oportunidade que você me deu, mas essa questão dos abafadores, eu próprio ia escrever um artigo, não tive tempo para o Performa, que vai ser dia 1º agora, eu não concluí o artigo, que abordava justamente essa questão dos abafadores e do pedal. E o pedal que a gente vai entender, o pedal é o piano moderno, não é? Que o pedal, quando ele aparece primeiro como joelheiras também, e que depois ele é passado para o pé, e depois ele tem esse uso que você até mencionou hoje à tarde. Obrigado, Gildo. Parabéns, Gil, pela sua pesquisa. Eu que agradeço. Obrigado pelas contribuições. E aí? Helena, Bia? Vocês estão me ouvindo? Eu nunca sei se... Estão me ouvindo? Sim, Helena, estamos. Pode falar. Eu nunca sei qual é o botão que eu tenho que apertar. Como eu tenho a posição de que a gente tem que ser responsável pelos seus pecados, eu gostaria de voltar à questão do polegar na tecla alta
E é o seguinte, não acredito que seja um pecado, eu não me lembro, só que como faz bastante tempo já que nós trabalhamos nesse seu projeto, Gildo, eu queria só colocar para você dar uma olhada se não é exatamente uma questão que nós chegamos a discutir bastante naquela época, quanto à articulação mesmo, né? O que nós queríamos ressaltar com esse, enfim, essa proposta de colocar naquele minueto um dedilhado barroco, né? Um dedilhado que permita as articulações. Dá uma olhada lá depois se não é o polegar numa nota alta para ligar uma oitava e daria preferência, quer dizer, vamos dizer, daria ênfase ao acento num primeiro tempo do compasso do minueto. Eu tenho a impressão, assim, minha memória, isso está muito longe, né? Minha memória anda overloaded, né? Mas eu tenho a impressão que foi uma questão dessas. Seria um pecado se fosse uma sequência melódica, digamos assim, ou, enfim, um intervalo que não tivesse a necessidade do polegar na nota alta. Eu não tenho aqui em mãos, quer dizer, tenho em algum lugar, mas não tenho aqui na minha frente o seu trabalho para confirmar isso. E depois, assim, com a maior tranquilidade, se realmente é uma sequência melódica ou uma coisa que não permite ou que é tremendamente pecaminoso, então vamos pensar em reconhecer isso. Mas eu acho que não é, não. Eu acho que foi uma questão de apoio no primeiro tempo do compasso, e sendo que a próxima nota era uma oitava, se a minha memória não me engana, certo? Era isso. Depois Parabéns, olhamos. depois olhamos e depois assumimos os nossos pecados, se for o caso. Mas fiquei muito feliz, e o que fiquei muito feliz também na sua apresentação é de ver que também o seu contato, a sua relação com o assunto não parou no dia da defesa, né? Agora chega, não precisa mais. Não, eu vejo que você evoluiu bastante, você trouxe muitas informações que vão além daquilo que está no seu trabalho, e isso eu acho que é assim, extremamente feliz da gente ver, entende? Porque o mestrado é um primeiro passo para uma trajetória acadêmica. Você tem talento para isso, você tem... Agora aconteceu alguma coisa... Tá, Beatriz já trouxe aí. Eu acho, não é naquele si bemol ali? É no primeiro, né? Bom, enfim... Parabéns, Gildo, fiquei realmente feliz, mas principalmente feliz em ver exatamente isso, que você não parou lá, que você evoluiu, você trouxe novas ideias, o que abre também o caminho para essas, como o Edmundo colocou, também novas discussões que vão aparecendo, que são necessárias e que são indispensáveis para o andamento da pesquisa. Parabéns. Só tenho a Feliz, agradecer. viu? Só tenho a agradecer. A gente que agradece, eu fico muito feliz, Gildo, que você tenha se disposto a voltar na sua pesquisa, que você disse já tem alguns anos, né? Que não tinha apresentado, e se dispôs a rever isso tudo e trazer para nós, que realmente é muito importante. E esse trabalho desse período é muito importante também, né? Porque é complicado, é uma das... Oi? É a transição, né? Exato, É receber novas ideias musicais. E é uma das perguntas que as pessoas fazem, assim, a gente toca Mozart como se fosse romântico ou como se fosse barroco, né? Sempre, quando você fala de música antiga em algum evento, sempre tem alguma pergunta nesse sentido, né? Então, esse tipo de pesquisa é muito esclarecedora e é uma excelente referência. Fico muito feliz que você tenha... Aliás,
Lindo. A Beatriz tocou numa coisa que você tinha falado antes, quando as pessoas chegam para você e perguntam, né, mas qual é a diferença entre o piano e o cravo e tal, né? Muitas vezes a gente ouve dizer, o cravo é mais ou menos o pai ou o avô do piano. Piano né? antigo. É um piano antigo, isso, é um piano antigo. Aí eu acho que eu achei uma fórmula enfim, que tem funcionado mais ou menos bem quando me perguntam isso, né? Em primeiro lugar, é dizer para eles, o piano e o cravo não são da mesma família, são instrumentos de famílias diferentes. A relação mais próxima que o cravo tem com o piano, ou vice-versa, mas eu pego o cravo, é que o cravo é um antecessor histórico do piano. Na história, ele ocupava um lugar que depois foi ocupado pelo piano. É o único parentesco, que não é um parentesco, a única relação que eles têm histórica. E depois, então, explicar que o cravo é um instrumento não, é um instrumento de cordas pinçadas, o piano é um instrumento de percussão, e essa é a grande diferença que faz com que eles não sejam parentes, não sejam da mesma família. Bom, Ok. então eu acho que é isso. Ficamos por aqui, que já são 18 horas. Mais uma vez eu te agradeço, Gildo, pela sua Eu que agradeço. apresentação e agradeço a presença de todos.